Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pai, muito obrigado. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Pai, obrigado a Deus por cada vida aqui presente. Pai, nós apresentamos nas Tuas mãos. Pai, que a Tua palavra que é remédio, a Tua palavra que é rema, a Tua palavra que é renovo, a Tua palavra que nos edifica, que nos transforma, a Tua palavra que é o Senhor Jesus, a revelação do próprio Deus a nós. Pai, que ela tenha eficácia na Tua igreja, que ela produza em nós grande transformação. Pai, que a Tua palavra produza em nós santificação. Pai, ó Deus, que possamos nessa noite oferecer o nosso melhor, que é a nossa vida. Pai, ó Deus, se porventura algumas pessoas não chegaram aqui ainda, traga-nos. Pai, que nada impeça Teu povo de estar na Tua presença, na Tua casa. Pai, que nós que estamos aqui tenhamos nossos ouvidos abertos a receber mais do Senhor, recebermos a boa porção do Senhor. Pai, ó Deus, que o Senhor possa usar, ó Deus, aqui o Teu servo com favor e com graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu estava orando a Deus e confesso para vocês que eu tinha um título que eu estava muito convicto para ministrar essa noite, e era uma mensagem muito semelhante à que eu ministrei ontem na igreja Batista Nova Vida, que foi quando a sua vitória cai por terra. Mas Deus mudou, irmãos, Deus mudou. Essa mensagem, os homens que estiveram lá comigo ontem, receberam, mas o Espírito Santo mudou. Eu estava ouvindo uma música do Fernandinho antes do almoço, e ali mudou tudo. Eu falei, Senhor, é isso aqui. E aí o Fernandinho estava cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu falei, ô Senhor, glória a Deus, porque o Senhor vive e reina, nós podemos crer no amanhã. E foi muito gostoso essa condição. Eu queria compartilhar com a igreja, queria que você tivesse realmente seus ouvidos abertos a nós caminharmos aí na palavra. Eu vou caminhar nesses versículos, vou sustentar algumas posições para reforçar essa condição, a própria palavra explicando a palavra, Queridos, se a gente for olhar esse contexto, Paulo, na sua carta aqui, a 2 Timóteo, ela vem descrevendo uma condição direta a Timóteo, e ela vem falando a Timóteo, e depois no versículo 2, aqui no versículo 1, nessa parte que nós lemos, no segundo subtítulo, melhor dizendo, ele pega e muda um pouco de contexto, ele abre uma janela na história, para não mais falar só a Timóteo, e ele fala para nós, igreja do Senhor, para nós servos do Senhor, verdades importantíssimas que precisamos alimentar delas. Nós temos vivido dias difíceis de uma maneira geral, e nós precisamos realmente estar fortalecidos no Senhor. Então, por que Ele vive? Não é uma pergunta, por que Ele vive? Há tantas condições na nossa vida que acontecem porque Ele vive. E eu queria caminhar aqui um pouco, Então Paulo faz essa condição, porque Ele vive, Temos um propósito, Deus nos salvou para um propósito. Quando você começa aí, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Nos chamou para um propósito. O Senhor chama cada um de nós que somos servos dele a um propósito. Ninguém está, ao seu dia a dia à margem do que acontece na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso país. Todos nós temos uma responsabilidade e um dever, seja de orar, seja de trazer uma definição, alguns posicionamentos, e nós precisamos estar atento a isso. Então Deus nos salvou, Deus nos criou, Deus vem até nós com o seu favor,
com uma santa vocação. O que é isso? O que Deus, qual é o propósito de Deus para conosco? Nós sabemos que individualmente, cada um de nós, temos um propósito diante de Deus, mas de uma maneira geral, há um chamado externo e um chamado interno. Como assim? São pessoas que são chamadas a ir para fora do país, fazer missões. Tem pessoas que realmente têm um trabalho diferenciado para fora da igreja, e tem pessoas que têm um trabalho importantíssimo na igreja. Irmão, se não tiver alguém que trabalha aqui dentro, nada funciona. O som não funciona, as cadeiras não estão limpas, e tudo isso são chamados, são condições que foram apresentadas a cada servo, e cada servo falou: eis-me aqui, eis-me aqui. Então nós estamos debaixo de uma condição. Deus nos salvou, Deus nos alcançou com um propósito, cada um de nós para um chamado. Pastor, mas eu não faço nada na igreja. Mas eu não estou te falando em si que é só igreja. Há uma condição do Senhor em nós de sermos cristãos aonde estamos. Na minha introdução eu estou falando, nós temos uma responsabilidade, seja na nossa casa. Nós precisamos revelar Cristo na nossa casa. Nós precisamos revelar Cristo no nosso trabalho. Nós precisamos revelar Cristo na nossa cidade, no nosso bairro. Independente da questão do nosso igrejar, temos uma responsabilidade com isso. Em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, a grande comissão. Nós sabemos desse chamado, ide por todo mundo. Eu estou falando de uma condição externa. Mas temos aí Romanos 12:11, nunca falte a você o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, sirva dentro ou fora, nesse tempo, noutro tempo, em toda a condição, sirva ao Senhor. Irmãos, estar na igreja servindo de alguma forma é servir ao Senhor. Servir aos santos da igreja é servir ao Senhor, E assim, nós precisamos entender essa condição de realmente de um chamado, Existe um dom em servir. Tudo isso está em Romanos 12:11, Romanos 12:7. Se você aí acompanhar na sua Bíblia, voltar um pouco. Precisamos entender essa condição. Por que ele vive? Porque ele vive, eu tenho esperança. Porque ele vive, me alcançou, eu tenho um chamado, tenho um propósito. Há algo que precisa caminhar na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Abra comigo aí. Efésios 4. Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Há uma condição, Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós não podemos ser irresponsáveis, como fala aqui no versículo 14, ser meninos, ser neófitos na fé, não encontrarmos habilitados na palavra, que possamos nos posicionar, para que possamos realmente enxergar as coisas na nossa frente com clareza. Precisamos então entender que há um pleno conhecimento, há uma necessidade, há um propósito e um objetivo do Senhor, que é consumar em nós um pleno conhecimento de Cristo. Cada um que ele declara, cada um está num nível,
né? Tem pessoas que caminhou mais na presença do Senhor, tem pessoas que começaram a caminhar, tem pessoas que já são anciões na fé. Nós precisamos, com muito respeito, com muito favor de Deus, entender, né, todas essas variações, condições, mas embora que eu mesmo sendo ancião, eu preciso depender, eu preciso permanecer na condição plena de buscar, de não parar, de não deixar interromper a minha condição da revelação do Cristo ser completada na nossa vida. Queridos, o que nos difere do mundo lá fora? Não é porque nós somos bonzinhos, somos, né, mais bonitinhos, não existe isso. O que nos difere do mundo lá fora é o Cristo em nós. Quanto mais o Cristo está revelado em nós, quanto mais a revelação do Senhor é plena em nós, nós temos condição de exalar, de deixarmos ser, né, o bom perfume de Cristo, realmente sermos o sal da terra e luz do mundo. Então precisamos de caminhar, entender, né, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja aqui que o apóstolo Paulo fala a Efésios, a gente estava lendo Timóteo, de Paulo falando a Timóteo, agora aqui falando a Efésios, ao povo da igreja de Efésios, e nós precisamos entender que há uma caminhada, essa caminhada não pode parar. Eu e você temos uma responsabilidade pessoal. A igreja é um instrumento de Deus. É tão gostoso quando a gente vê os meninos aqui na frente e vê que estão caminhando no Senhor. Eu fico vendo ali o Camargo e a Amara, né? Temos dois aqui em cima. É uma honra, queridos, né? Eu tenho meu filho aqui também, o Vitor, e os meninos, a Manu, né? Gente, né? A Andréia aqui com a Maria Clara. É muito gostoso ver que estão caminhando na presença do Senhor. Enquanto filhos, nós pais temos uma responsabilidade para com eles, mas essa responsabilidade, ela vai chegar a um fim, porque cada um de nós, homens e mulheres de Deus agora, passamos a ter uma responsabilidade individual para com a nossa vida, né? E até maior agora para com a vida dos nossos filhos que ainda são pequenos. Mas essa responsabilidade ela é individual. Cada um de nós aqui temos uma responsabilidade de buscarmos esse crescimento. Se ele vive, se nele nós temos essa condição de continuarmos seguindo os propósitos dele, de completar a plenitude de Cristo em nós, porque ele vive. Se ele não tivesse ressuscitado, tudo disso seria em vão. A minha fala aqui seria em vão, não haveria esperança. Entende? Porque ele vive, há esperança. Porque ele vive, há projetos. Porque ele vive, eu continuo caminhando na presença do Senhor, completando a história do Senhor em nós. Queridos, quando nós falamos de nós mesmos, ou da igreja, né? Os irmãos, né? O pessoal, os cristãos, nós estamos falando de alguém que é Cristo na terra hoje. Cada um de nós somos Cristo na terra hoje. Cada um de nós carrega em si uma responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade verdadeira de ser esse Cristo. Será que nós temos sido Cristo para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos? Como é que temos caminhado nessa condição? Precisamos buscar um crescimento, precisamos caminhar com o Senhor e entendermos essa condição. Aleluia! Nós precisamos entender que havia uma lei, havia uma condição de se apresentar diante do Senhor pela lei.
Eu sou obrigado a ser exemplar na lei. Querido, quando a gente fala de lei, de seguir a lei mosaica, não falamos de seguir os 10 mandamentos. Isso é errado a gente pensar assim. A lei, a lei antiga, a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, são mais de 300 leis. Seguir a lei, viver na lei é acertar em todas elas. Você não podia errar nenhuma. Se você errasse uma, você seria condenado por todas. Isso é a palavra de Deus. Isso é o que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos entender que porque Ele vive, nós não vivemos mais a lei. Nós vivemos a graça. A graça. Temos a graça do Senhor consumada em nós. Pleno conhecimento, a graça, favor imerecido, é a condição de merecermos um castigo, mas recebermos uma bênção. Isso é a graça. Nós estamos em Efésios aí, vamos em Efésios 2, 6 a 10. Só voltar uma folha, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Há uma graça, havia uma lei. Jesus, porque Ele vive, há uma graça, há algo novo que nos permite experimentar as maravilhas do Senhor, algo que é as suas abundantes riquezas da sua graça. Viver o Evangelho não é um Evangelho de abundância financeira. Podemos ter essa condição, viver essa condição, sim, mas a palavra nos garante uma abundante riqueza da sua graça. Paulo fala em outro episódio: Senhor, a tua graça me basta. Se a tua graça me basta, o que será que essa pessoa estava ali, Paulo na condição, estava tão satisfeito? O que é essa graça? Queridos, era uma condição impossível de viver a lei. A lei, ela condenava em supremacia, numa totalidade. Era algo realmente pleno. Acertar mais de, acho que são 369 leis, viver todas elas, é um desafio. Nós hoje vivemos na graça, conseguimos viver plenamente. O próprio Paulo nos fala: aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo. Eu gostaria de fazer alguma coisa e acabo não fazendo. O que eu não deveria fazer, esse eu faço. É o próprio Paulo nos dizendo. Numa condição dessa, sendo Paulo, uma pessoa totalmente conhecedora da lei, totalmente conhecedora da graça, chegar à condição de, olha, igreja, entenda uma coisa: o amor do Senhor é incondicional. O amor do Senhor é muito maior, não dá para ser medido, é uma grande riqueza, é algo imerecido. Nós não merecíamos esse favor todo, mas Ele veio e nos alcançou, porque Ele vive, nós somos alcançados. Chegou até nós uma condição de vivermos diferente, uma condição de sermos realmente Cristo na terra, alguém realmente que não tenha do que se envergonhar,
que se apresenta diante do Senhor de maneira: Senhor, venha de encontro às minhas fraquezas, Senhor, venha de encontro às minhas limitações, mas Senhor, que nada interrompa o crescimento do Senhor na minha vida. Seguimos buscando o crescimento no Senhor. Nós temos uma responsabilidade de continuarmos crescendo. Não é porque vivemos a graça que agora pecamos. Eu vou pecar agora para que a graça seja abundante, porque Paulo também nos fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não, de maneira nenhuma ele também nos fala. Precisamos entender uma verdade da palavra. Há um processo de Cristo em nós. Paulo, quando fala aqui a Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo 1, ele vem nos mostrando uma revelação de uma condução nossa no nosso igrejar. Precisamos entender, assimilar essa verdade e vivermos nela. Deuteronômios 28:10, eu estava falando de lei. Deuteronômios 28:10 nos diz: todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome, Deuteronômio 28:10, 28:1 a 2, perdão, irmãos, Deuteronômios 28:1 e 2. Se atentamente obedeceres a minha voz, o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. A gente lê isso aqui, não dá uma ênfase, Então aqui nós temos, lá em Deuteronômios, que é o livro da repetição da lei: se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e elas te seguirão. As bênçãos do Senhor sempre hão de perseguir cada um de nós. Não cabe ao cristão ficar correndo ao vento, buscando as suas bênçãos. Aqui nós temos a verdade da palavra, que é permanecer no Senhor, ouvindo a voz dele, cumprindo toda a lei. Mas nós temos, em 2 Timóteo, uma condição plena de vivermos, em Efésios, a condição plena de viver a abundante graça, a riqueza dessa graça. Quando eu vivo a riqueza dessa graça, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Amém, igreja? A bênção do Senhor nos alcançarão. Nós ficamos de uma maneira louca, perdida, desesperada: Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com isso, com aquilo? Comprar, pagar, vestir? A palavra nos fala, que nós não devemos se preocupar com o que é a vez de comer e beber, porque o Senhor é quem cuida de nós. Mas nós, mesmo sabendo disso, sabendo que os pássaros não plantam, mas comem, que não há quem tece para os animais, mas eles não morrem de frio. Tem toda uma condição voltada, para que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, seja plena na nossa vida. E eu trago aqui para uma reflexão nossa: porque ele vive, há um chamado; porque ele vive, há uma graça. Será que eu tenho vivido essa graça? A igreja, de um modo geral, tem conseguido viver essa graça, viver uma vida descansada no Senhor, crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor vem de encontro àqueles que o procuram? A palavra fala que a todo aquele que bate é aberto. Quando nós vamos ao Senhor, as portas se abrem. Temos um Deus que, de uma maneira profunda, nos
assiste. Quando estamos nele, porque ele vive, há um chamado, porque ele vive, há uma graça, porque ele vive, há uma imortalidade. Olha a sua Bíblia, 2 Timóteo 1,10. E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo. Olha, como Cristo apareceu e nos salvou, ou seja, porque ele vive, apareceu o Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte. Destruiu a morte. Destruiu a morte. E trouxe a luz, a vida, a imortalidade pelo Evangelho, pela palavra. Há uma imortalidade, há algo que não pode mais alcançar a eu e você. Há uma condição de se viver em Cristo que nos torna imortais. Quando Paulo nos fala que a nossa leve e momentânea angústia, tribulação, são leves e pequenas, são transitórias, são passageiras, é porque há uma condição de uma imortalidade, de uma vida plena no Senhor. Eu preciso entender que há uma salvação. A nossa vida não se resume. Nós cantamos aqui, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tira de nós esse opróbrio, essas lutas, calor, frio, gripe, tosse, dengue, tantas coisas. Nós queremos que essas coisas passem. Há uma condição nossa, igreja, que queremos que essas coisas terminem, chegue o fim. Queremos viver essa imortalidade, uma condição de uma nova vida em Cristo. Mas vejamos que para chegarmos nesse nível, cada um de nós temos uma responsabilidade, cada um de nós temos um caminho a seguir. Precisamos entender que porque Ele vive, há uma imortalidade. Para eu encontrar essa imortalidade, para eu encontrar essa vida plena, passa pelo Senhor Jesus. Não há outro caminho a viver a verdade plena do Senhor, se não for em Cristo. Precisamos entender que há uma luz, há uma revelação. Sabemos pela palavra, quando vamos aí em 1 Coríntios 15, 55, através dele, nele, por ele, porque ele vive, onde está a morte? Paulo nos fala, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Perdeu, em Cristo a morte perdeu o efeito em nós. Na lei nós estávamos condenados, mas na graça encontramos a plenitude do Senhor. Conseguimos realmente entendermos, caminharmos no Senhor, de uma maneira a encontrar uma vida plena. Verso 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha que interessante, não coma desse fruto da árvore, vai lá e come. Meu filho, não sai, não demora. O filho demora. Meu filho, não passa naquele lugar. O filho passa. Parece que quando se estabelece uma condição, não faça, somos tentados a romper com essa condição que nos é imposta. A graça não é assim, mas viver a graça há uma responsabilidade. Viver a graça é estar no jardim do Éden, sabendo que tem uma árvore que não deve ser comida e eu não como, e falarmos como Paulo: Senhor, a tua graça me basta. Ter mais conhecimento
ter a vida eterna para mim é indiferente. A tua graça me basta, o Senhor me basta, a tua presença me basta, a tua presença é suficiente para mim. Precisamos entender essa verdade. Há algo diferente, vivermos essa condição, né? É algo diferente, é algo que por natureza não sabemos viver. Uma criança, quando é pequena, a chance dela sair produzindo coisas certas são remotas. Se tiver algo sobre a mesa, ela joga no chão. Ela pega algo que está no chão e põe sobre a mesa. É uma condição natural. Fazemos pelo pecado a morte da nossa vida, ou a consumação do pecado. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O que nos separa do Senhor? A única coisa que nos separa do Senhor. Deus nunca abandona a igreja. Deus nunca distancia do seu povo. Deus é sempre presente. Deus é sempre presente. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele é presente. Mas quando estamos em pecado, quando pecamos, há uma separação. Eu estou dizendo, a tua graça não é suficiente. Eu estou invalidando a cruz. Como eu disse, há uma responsabilidade para cada um de nós. Há uma responsabilidade sobre a igreja de realmente recusar o pecado, saber viver a graça, saber se posicionar sendo cristão. Veja que eu não estou falando da condição de um chamado de servir, eu estou falando da condição de um chamado a ser cristão. Eu preciso ser Cristo na terra, para que de fato eu alcance uma morada celeste, para que eu possa experimentar, para que eu tenha a minha morte invalidada, para que eu receba a minha imortalidade no Senhor. Essa imortalidade, Paulo nos fala, ela não vem de nós mesmos, não é fazendo coisas certinhas. Eu não sou uma pessoa boazinha, e não, isso não me salva. Isso não comove o coração de Deus. O coração de Deus é tocado quando nós realmente entendemos a graça, compreendemos a graça do Senhor, sabemos viver a liberdade da palavra. Não é porque estou sendo visto que eu estou fazendo algo. Não. Eu faço o que Cristo espera. Eu revelo Cristo nas pessoas. E quem tem crido e que é poderoso para consumar tudo aquilo que cremos, que esperamos, que vivemos no Senhor. Precisamos entender essa condição de caminharmos e de sermos de fato alguém que experimenta, que vive essa graça plena. Queridos, quando havia verdadeiras fogueiras de cristão sendo ali sacrificados ao Senhor, só era possível experimentar essa condição, estar ali com o seu corpo em chama, e enquanto ainda havia fôlego, adorando ao Senhor, é porque sabiam que estava no momento transitório, sabiam que aquela dor era passageira, estavam prestes a experimentar a plenitude do Senhor. Há algo novo para a nossa vida, há uma condição para chegarmos lá. Cada um de nós somos responsáveis por essa condição. Nós não podemos nos encontrar numa condição de não habilitados na palavra, de prematuros, de não conhecer a verdade do Evangelho. Por esse motivo, sofro também essas coisas. Caminhar no Evangelho, queridos, é renúncia. Diga mais os meninos,
tantas condições na escola, tanta pressão na escola, ser cristão na escola, revelar o Cristo para os meus amigos, há uma responsabilidade. Só há uma responsabilidade, não só de nós adultos. O que nós fazemos com a nossa liberdade, porque na graça nós temos essa liberdade, na lei era algo imposto, nós temos o livre-arbítrio no Senhor, escolher seguir ao Senhor, viver na presença dEle, é individual, mas também é individual experimentar esse nível de aproximação com o Senhor, de viver essa intimidade, dessa plenitude de Cristo em nós. Viver em Cristo é uma particularidade, é algo individual, mas viver o mundo é algo individual, dizer não ao mundo é algo individual. Precisamos entender essa verdade. Em 1 Coríntios 15, 26, ora, o último inimigo que há de ser destruído, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. O último inimigo que há de ser destruído é a morte. A nossa morte já foi vencida. Nós lemos, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Nós temos em Cristo a vitória sobre essa morte. Essa vitória que já nos foi dada, porque Ele vive. Há uma vitória. Chegamos à condição de os últimos inimigos, né, a ser destruído é a morte. Em Cristo, no Senhor, porque Ele vive, nós temos essa plenitude. Amém, igreja? Nós temos essa plenitude, porque Cristo já se entregou, se revelou. Há uma individualidade, há uma jornada, uma caminhada, há algo de não se envergonhar, há algo para sermos, há uma recusa ao pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Pecado é algo que fazemos sabendo, é algo que fazemos sabendo. Ô Senhor, manda chuva mesmo. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque Ele vive, há um chamado, porque Ele vive, há uma graça, porque Ele vive, há uma imortalidade, mas porque Ele vive, há uma transformação. Há uma transformação, há uma produção do Senhor em nós. Não é algo mais imposto da lei, é algo que eu entendo, é racional, é algo que eu quero para mim, que eu quero para minha família, para os meus filhos, e eu falo assim: eu não abro mão da presença do Senhor na minha vida, eu quero levar a minha família para a eternidade, eles vão de caminhar comigo, eu quero fazer parte da igreja, eu não quero caminhar sozinho, eu preciso viver essa verdade. Nós precisamos entender que nele há uma transformação. Aleluia. Segunda Coríntios 4:6. Pois Deus, que disse: das trevas resplandecerá
a luz. E quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. De novo, pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Querida, é como se nós olhássemos no espelho. A luz do Senhor, quando ela habita em nós, quando ela é plena em nós, ela produz em nós uma transformação. Não é algo robotizado, não é algo manipulado, não é uma lavagem cerebral, é uma condição de ser Cristo. Essa luz de Deus, ela revela. Data show, aquele retroprojetor, você joga uma luz e ele projeta algo. A luz de Cristo, quando ela entra, quando ela acha espaço na nossa vida, ela reproduz em nós uma condição de sermos Cristo. Precisamos entender essa verdade. Precisamos ser Cristo. Precisamos ser Cristo. Porque Ele vive, há um chamado. Porque Ele vive, há uma graça. Algo que não era merecido, algo que era trevas e que foi revelado luz em nós, para nós. Porque Ele vive, há uma imortalidade. Havia uma morte, havia uma condenação, agora há vida, há luz que opera em nós. Ela evidencia um Cristo, ela nos transforma, ela revela o Cristo. Há uma nova vida, há uma nova vida, há uma nova vida, há algo que precisamos entender. Querido, se a palavra não for suficiente na nossa vida, erramos o alvo. Há uma condição pessoal de caminharmos no Senhor. Cada jovem tem uma responsabilidade. Quando vocês estão de frente com um computador, uma televisão, papai e mamãe não é onipresente, só Deus é. Só Deus é. Mas não sejamos irresponsáveis com o que fazemos. O pecado nos separa de Deus. O pecado tira de nós essa imortalidade. O pecado gera em nós condenação. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é teu nome. Pai, sabemos que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor é pleno, que o Senhor é suficiente, mas há uma individualidade, há uma condição de cada um de nós, como cristãos, de nos apresentarmos no teu altar, de nos apresentarmos diante do Senhor. Pai, não queremos, ó Deus, ser irresponsáveis com a graça que o Senhor consumou, com a sua infinita graça, com a sua abundante graça, com a sua riqueza, com a sua plenitude de Cristo em nós. Pai, nos ensina a completar os nossos dias. Pai, nos ensina a tua igreja. Fala com a tua igreja, Pai. Fala conosco para que possamos alcançar corações sábios, para que possamos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Oh Pai, conclua em nós, Pai, habilita em nós o teu amor, o teu favor, a tua verdade, em nome de Jesus.
Deus.